Nessa live de hoje eu vou dar continuidade ao que eu fui falando ontem sobre a ancestralidade. Vem comigo para essa live express que vai te ajudar e te agregar muito valor. Sou Daniel Râmido, sou terapeuta holístico integrativo especializado em apometria e reprogramação mental. E nessa live de hoje eu vou trazer tomadas de consciência mais aprofundadas para o seu cenário pessoal, profissional. Você é mulher empreendedora. Olá, Wanda, tudo bom? Boa tarde, aí boa noite, né, já? Olá, muito boa tarde, tudo bom? Seja muito bem-vindo e bem-vinda, você que está aqui nessa live express, uma live rápida de tomada de consciência, de expansão do seu gradiente de consciência. Você sabe o que são padrões ancestrais? Você sabe o que, de repente, pode estar bloqueando a sua saúde, a sua vida financeira, os seus relacionamentos afetivos ou profissionais? Você sabia que isso pode ser um padrão ancestral que estava se repetindo já por 3, 4, 8 gerações? Se você não sabia, fica comigo e já me segue, que eu vou te ajudar a trilhar uma tomada de consciência poderosa de libertação para a sua vida. Ok? Eu sou Daniel Râmido, sou terapeuta holístico, especializado em apometria, e o meu objetivo é te ajudar de maneira prática, segura e embasada a você se transformar dentro dos próximos 90 dias. Tá bom? Muito bem. Primeira coisa que você precisa entender é o que são padrões, memórias. Esses padrões e memórias, eles vêm herdados do seu campo morfogenético, através do seu DNA. Existe uma lei na hermética que diz o seguinte: tudo que está em cima está embaixo. Isso serve tanto para o macrocosmos quanto para o microcosmos. Então, vários hermetistas, vários ocultistas, eles traziam isso no século 17, 18 e 19. Isso quer dizer o que na prática? O macrocosmos, os planetas, os universos, eles regem leis. E essas leis, elas também aplicam-se dentro dos microcosmos, dentro dos átomos, dos elétrons. E também funcionam por esses mesmos princípios de leis. Então, nós, seres humanos, fazemos parte de um sistema que é regido por um outro muito maior, que é o plano espiritual. A quarta, a quinta, a sexta, sétima e diante, níveis de dimensão. E esses níveis de dimensão, eles estão, vamos pegar esse exemplo que eu trouxe do macrocosmos, eles fazem parte dentro da nossa realidade, nós como microcosmos, certo? E aí, diante disso, esse cenário ele traz um entendimento de um contexto morfogenético. E esse campo morfogenético, ele muitas vezes ele é esse microcosmos que está se repetindo geração após geração. Bert Hellinger, que foi um dos grandes precursores do trabalho morfogenético e sistêmico, ele trouxe o entendimento de que o que uma geração não resolver, a outra geração acaba tendo que resolver. Isso, inclusive, eu conversei ontem, na live de ontem. Tá? Estou só recapitulando alguns conceitos para que você possa trazer entendimento se você estiver assistindo hoje pela primeira vez e não tiver assistido ontem. Se você ainda não assistiu a live de ontem, eu sugiro que no final dessa você possa voltar, tá lá no meu feed, e você possa me acompanhar e ver o conteúdo, pois eu não vou repetir o assunto de ontem, eu vou seguir uma trilha que eu preparei, tá bom? Mas o que é importante você entender? Que dentro desses contextos do macrocosmos, existem conteúdos e memórias que se repetem independente de você querer saber ou acreditar. Vou dar alguns exemplos, tá? Vamos pegar o padrão do abandono. Esse padrão do abandono é um dos padrões que mais se repetem no nosso campo mórfico brasileiro. Esse padrão de abandono, ele gera uma tendência de cada 10 pessoas, 9 ou 8, se não 10, acabarem iniciando projetos e deixando inacabado.
Sabe aquela pessoa que inicia e não finaliza? Pois é. Sabe aquela pessoa que ela não consegue finalizar projetos? Ela não consegue dar início e fim a ciclos, seja uma amizade, seja um relacionamento, seja uma formação acadêmica. Ela começa e ela acaba deixando inacabado. Isso está ligado ao padrão do abandono. O padrão do abandono, ele traz outras ramificações, que é o padrão da traição, que eu vou já explicar um pouquinho mais, o padrão da sexualidade sem compromisso e o padrão da dominação. Vamos entender isso com calma, tá? O conteúdo de abandono, ele gera uma tendência a oscilações emocionais. Ora você quer muito algo, outra hora você não quer nada. Uma hora você deseja muito, outra hora você não deseja nada. E isso vai gerando uma grande montanha-russa emocional na sua vida e nos seus relacionamentos, certo? A partir do entendimento da sua personalidade, eu preparei aqui um esboço que vai te ajudar você a entender isso. Então, imagine que aqui está a sua personalidade. A sua personalidade, ela gera ramificações no seu campo familiar, no seu campo afetivo, no seu campo profissional, espiritual, voluntariado, a sua saúde. Tudo isso se manifesta a partir do eu, da minha persona, da manifestação como eu atuo. E esse processo, se ele não for tomado a devida consciência, com amor e consciência, ele gera um cenário disfuncional que vai se repetindo nos seus relacionamentos, porque muitas vezes eles já vieram de 3, 4, 5 gerações dos seus ancestrais. E se você parar para ver, se você parar para refletir, parar para fazer um cálculo matemático, se você é bom de matemática ou se você não é, você pode pegar um calculador. Se você pegar 7 gerações e você fizer um cálculo matemático, tá? Isso é matemática simples. Enquanto eu estou conversando aqui com você, eu vou fazer esse cálculo. Esse cálculo ele é baseado na seguinte questão. Você pegar o seu pai e a sua mãe, você como marco zero, o seu pai e a sua mãe é a primeira geração acima, são 2. A segunda geração, avós, são 2 mais 2, dá 4. Na terceira geração, já vão ser 8, certo? Se você pegar dentro dessa sequência, 2 elevado a 7 gerações, vamos ver aqui, 2 elevado a 7 gerações. E você fizer esse cálculo e for multiplicando, vai chegar um momento que você vai ter chegado a uma quantidade imensa de consciências. Se você for pegar até 7 gerações, até 8 gerações, você já vai ter chegado a 256 ancestrais, até 8 gerações. Se você multiplicar isso por 2 vezes, você for até 16 gerações, 16 não, se você for até a 9ª geração, já vão ser 512 ancestrais, certo? E aí vai. Então, se você for parar para ver, quantos ancestrais do seu campo você acaba herdando sem saber a quantidade de memórias e conteúdos que ali estavam sendo trabalhados. Entende? Então, quando a gente começa a tomar esse nível de consciência, até 7 gerações, você 128 ancestrais que estão acima de você. E se você somar a 7ª geração com a 6ª geração, com a 5ª, com a 4ª, com a 3ª, você vai ver aí que tem uma escala que pode ultrapassar ou pode ficar próximo de 1000 almas que estão dentro da sua linha ancestral. E se você for somar, e somar, e somar, até, sei lá, 12 gerações, vão ter aí em torno de 4.096 ancestrais
que estavam ali no seu campo, que você está herdando cenários. E aí eu te pergunto, se você for parar para refletir, no século XVII, que tinham guerras, tinham situações onde as pessoas elas viviam, a expectativa de vida delas era em torno de 20 a 30 anos, porque não existiam os antibióticos que existem hoje, não existia a evolução da medicina que existe hoje. Existia um cenário muito instável de guerras naquela época, eu estou falando do século XVII, XVI, século XV, ou antes ainda. E se você for parar para ver, acontecia com muita frequência, a comunicação ela não existia como ela existe hoje. Hoje a gente faz uma transmissão em tempo real, você está no outro lado do país, num país do nosso tamanho, Brasil, que tem uma dimensão continental, e você tem acesso a informações e conteúdos diferenciados como esse, que você está tendo para o seu processo. Naquela época não existia isso. Naquela época, a comunicação principal era de carta. Quando a carta chegava, quando a carta ela chegava até o seu destino. Porque muitas vezes poderia ela ir de navio, demorava 3 meses de navio, e aquele navio poderia ter sido bombardeado por um navio pirata ou um navio de outro país que bombardeou aquele exército, onde a carta pegou carona na transmissão. Então, essas coisas aconteciam e era normal. Era normal, porque a gente perde a noção de referência devido à nossa rotina do dia a dia. Mas acredite, hoje estamos vivenciando um cenário de evolução. Hoje estamos vivenciando um cenário onde precisamos ser seletivos no acesso do conhecimento e do conteúdo para que essa informação ela não seja em excesso, ela não seja demasiada, ela não gere uma obesidade de conhecimento. E eu quero que você que está me assistindo entenda e traga essa internalização de que a base é o conhecimento, mas só o conhecimento ele não vai mudar a sua vida. Só o conhecimento ele não vai fazer com que você saia de um ponto A para um ponto B. E por isso que eu quero, antes de eu dar continuidade no meu conteúdo, eu quero te convidar para você participar da jornada da consciência blindada, que vai ser nos dias 25 e 26 de outubro. Vai ser uma jornada prática, assertiva, onde eu vou vivenciar um cenário com você que se inscrever por apenas R$ 49,90. O link de inscrição está lá na minha bio, já está acessível para você se inscrever. E você vai ter uma jornada no sábado e domingo, de 9 da manhã às 18 horas. Desculpa, até às 17 horas, onde você vai trilhar cenários, vivências práticas assertivas para o seu processo de transformação. Ok? Então, esse é o recado que eu quero trazer. E o outro recado que eu quero também trazer é que na segunda-feira, se você está gostando desse conteúdo, na segunda-feira eu vou fazer uma aula gratuita, muito mais aprofundada ainda, para o seu despertar de evolução. Tá certo? Então é isso o assunto. Dando continuidade sobre o conteúdo de abandono, né? Esse conteúdo de abandono, ele veio lá da época que Portugal veio para o Brasil. O rei de Portugal, ele abandonou os seus seguidores lá em Portugal e ele abriu esse conteúdo aqui através do campo morfogenético. Invadiu a cidade do Rio de Janeiro, tomou casas abusivamente, tomou casas, enxotou o povo. Foi daí que nasceu as comunidades do morro. Por quê? Porque as pessoas elas não tinham para onde ir e elas foram fazer a sua casa no morro do Rio. Entendeu? Daí começou o primeiro processo de povoamento das casas do morro nas comunidades do Rio de Janeiro. E daí nunca mais parou. Começou nessa época. Entendeu? Quando começou a existir os processos de abuso, os processos de perda, de prejuízos financeiros, e aí por aí vai. Certo? Então, quando você traz esse entendimento histórico, você começa a entender que nada acontece à toa. Tudo acontece porque tem um motivo para acontecer. E o registro de abandono, de cada 10 pessoas, 8, 9 ou 10, e muito provável, você que está me assistindo, provavelmente pode ser que você tenha. Porque eu também tinha esse conteúdo lá atrás. E não se engane, de vez em quando ele também se abre em mim. Porque existem memórias dos meus ancestrais que de vez em quando ativam.
Então, é um processo de autocuidado, de amor e consciência, que eu, como terapeuta, eu também utilizo esse conhecimento para mim. Aliás, eu sou uma das pessoas que mais utiliza esse conhecimento para mim, porque para eu poder falar para você e facilitar isso para você, eu aplico isso em mim com frequência, entendeu? Então, é importante que você possa entender o seguinte, não importa se você não sabe de nada de energia, ou se você sabe alguma coisa, ou se você é terapeuta, já com anos de experiência, você pode evoluir o seu nível de conhecimento, você pode ir para um outro nível e utilizar uma ferramenta poderosa junto com outras que você já tem e aplicar a alta apometria. Essa é a visão que eu quero trazer para você. Esse é o espírito que eu quero trazer para você, de você ser autossuficiente. O meu mentor espiritual, ele não quer pessoas dependentes de ninguém, nem mesmo de mim. O meu mentor espiritual, ele foi muito claro. Ele trouxe a mensagem que eu estou repassando para você, porque eu sou obediente. Ele passou a seguinte mensagem: ensine as pessoas a serem autossuficientes. Ensine as pessoas a elas não dependerem de você para nada. Para nada. Óbvio que se elas precisarem, você vai fazer um acompanhamento. Óbvio que se elas precisarem, durante um curto período, você vai fazer um processo de acompanhamento. E está tudo certo. Mas isso não vai ser eterno. Isso não vai ser durante 2, 3, 4, 5, 7 anos. Isso não é evolutivo. Nem para você como terapeuta e nem para as pessoas atendidas. Porque isso acaba gerando codependência emocional. Certo? Então, a média dos meus tratamentos, eles duram de 2 a 3 meses no máximo. Depois a gente espaça o tempo e a pessoa vai sendo acompanhada a cada 30 dias, 45 dias. E é um processo diferente do cenário de 5 a 7 dias em média, entre uma sessão e outra. Ainda sobre o conteúdo de abandono. Quando você não tem a percepção, você acaba abrindo padrões de abandonar ou padrões de ser abandonado. Padrões de ciúme, possessividade, ou ativos ou passivos. De atrair pessoas ciumentas, de atrair pessoas possessivas para você. Pode ser que você seja a pessoa ciumenta, ou pode ser que você esteja atraindo pessoas ciumentas para perto de você. Está fazendo sentido aqui para você? Me sinaliza se está fazendo algum sentido. Comenta aqui enquanto eu tomo aqui minha água, por gentileza. Está gostando do conteúdo? Já me segue e já compartilha esse conteúdo com 3 a 5 amigas suas que podem te ajudar, que você pode ajudar essas pessoas com conhecimento, porque está lá escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade liberta principalmente nós de nós mesmos, da nossa ignorância. Essa é que é a grande verdade. Comenta aqui, está fazendo sentido para você? E se você ainda não me segue, já me segue, para que você possa continuar recebendo conteúdos como esse, voltados para o seu autoconhecimento e para o seu despertar de consciência. Se você tiver dúvidas, a hora de você trazer é agora, tá? Eu vou finalizar essa live em 5 minutinhos aproximadamente. Todas as noites tenho muitos sonhos durante muitos anos seguidos. Tem dias muito ruins, não acho tão legal não. Da gulosa, a gente precisa investigar o seu caso, tá? Pode ser que existam contratos no seu campo e esses contratos possam estar trazendo cobradores espirituais, ou de vidas passadas ou dessa vida. Então a gente precisa investigar isso daí. Tá bom? E assim eu falei com muito amor. Então, eu recomendo para você uma sessão diagnóstica, para a gente mapear o que está ligado aí. E provavelmente pode ser, pela minha experiência, pelo que você falou, isso está ligado com cobradores espirituais, tá bom? E aí, cobradores espirituais estão ligados a contratos, pactos, juros, acordos, que muitas vezes nós mesmos fizemos em vidas passadas ou os nossos ancestrais fizeram, e com isso a gente acaba reproduzindo esse padrão transgeracional. Sonhei esses dias com uma caravana de limousines lindas em uma avenida em outro país rico. Maravilha. Observa se esse sonho foi com você, se vendo dentro de um novo contexto, novo cenário, ou se foi dentro de uma vida passada, tá bom? Quando é você, pode ser que você se veja, mas dentro de uma outra roupagem. Por exemplo,
Imagina que você hoje, vou dar um exemplo bem ilustrativo, tá? Eu não conheço você, mas eu vou estar dando um exemplo prático, assim. Imagina que você hoje é médico. Você sonhou com você nessa linha temporal, nessa realidade presente, só que em vez de médico, era você enfermeiro, era você advogado, era você casada com outra pessoa. Se for isso, isso está ligado com uma realidade paralela, tá certo? Se não foi isso, foi sonhando dentro de um outro cenário totalmente ilustrativo, pode ser um sonho arquetípico dentro de uma realidade 4D. Até isso a gente consegue mapear através de medição radiestésica, tá bom? Tudo isso a gente consegue interpretar e mapear através de uma leitura de uma sessão diagnóstica bem feita. Continuo sonhando muito, quase todas as noites, com a minha chama gêmea, que mora lá no Rio de Janeiro. Hamilton aqui. Tá. O que eu percebo normalmente é que o que as pessoas chamam de chama gêmea, eu prefiro chamar de fractais, tá? É diferente. O entendimento que as pessoas estão trazendo dentro do meio espiritualista de chama gêmea, isso dentro da minha experiência, vou falar baseado na minha experiência, tá ligado a uma rede de fractais que não são apenas duas consciências, mas uma rede de 144 fractais. A sua captação mediúnica trouxe a captação dessa pessoa, no caso, esse rapaz, né? Ele já até comentou comigo nos particulares. Mas o que eu percebo que, na verdade, o que para mim faz sentido é que são 144 fractais que estão ligados a uma alma. E dessa alma ela se conecta com uma mônada. Então, o que eu percebo é que não são duas chamas gêmeas, mas 144 fractais daquilo que você chama de chama gêmea, são 144 fractais. E isso se conecta com um cenário muito mais amplo do que a gente sequer imagina. Alguns desses fractais estão na realidade 4D, outras estão na realidade 3D. Certo? E outras não estão nem nesse planeta, já estão em outros planetas, já em outras dimensões de consciência. Certo? E muitos dos seus amparadores espirituais fazem parte dessa rede fractal e estão na sua linha de evolução para querer que você evolua, para você se desapegar, para eu me desapegar, para nós nos desapegarmos da matéria e a gente aprender com uma série de experiências e a gente evoluir e não precisar voltar para essa realidade de terceira dimensão mais. Entendeu? Então a gente vem para cá com uma missão muito clara, evoluir. E essa missão de evolução, ela necessita de quitação de débitos, que eu chamo de choque de retorno, que dentro de alguns meios chamo de karma. Eu não gosto de utilizar essa palavra karma, porque ela traz muito medo e carga de culpa. Eu prefiro chamar de choque de retorno. Tá? Se eu faço mal, eu preciso dar conta do que eu fiz de mal. Se eu faço bem, cabe a eu dar conta do mal que eu fiz, ou se eu faço bem, cabe a eu colher os frutos desse bem que eu estou fazendo. Certo? Simples assim. Muito simples. É uma lei divina. Está ligada com essa lei que eu falei. Tudo que está em cima está embaixo no começo dessa live. Está ligado a essa lei divina da hermética. Tá certo? Não estou criando nada. Estou só trazendo consciência para coisas que de repente você já sabia disso. Tá bom? Sonhar com um buquê de rosas brancas. O que significa? É muito amplo, Luciene. Isso precisa ser investigado, tá? As rosas, elas representam a pureza, a leveza. Elas representam um arquétipo da sensibilidade, mas também os espinhos das rosas também representam do tipo, não me toque, não encoste se você não tiver a permissão. Ao mesmo tempo, a rosa, ela entra como um elemento de troca para alguns amparadores mais terra, mais próximos da nossa materialidade, terra, que utiliza como energia de troca. Então, isso precisa ser investigado, porque isso pode ter um cenário muito amplo de interpretação, tá bom? Mas o mais importante é você olhar no aspecto macro. Como que foi esse sonho com o buquê de rosas? Como que foi esse sonho? Se ele foi bom, se foi um sonho claro, se foi um sonho que você se sentiu bem, se você ficou uma sensação prazerosa, ou se não ficou prazeroso, ou se o sonho estava escuro. Esses detalhes é importante você trazer para a sua anotação
logo após você voltar ao estado de lucidez, quando você acordar. Tá bom? Bom, então, o que eu queria trazer nessa live é isso, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta aqui na caixa de interrogações. Ok, já foi respondido. Então, se você está gostando do conteúdo, já me segue, já compartilha essa live com as pessoas que você mais ama, tá bom? E eu te aguardo para a aula gratuita que vai acontecer na segunda-feira, às 20 horas, e para a Jornada da Consciência Blindada, que o link está lá na minha bio, você já pode se inscrever por apenas R$ 49,90, tá bom? Então é isso, sinta-se abraçado e abraçada fortemente, tenha um excelente final de semana, e eu te aguardo na segunda-feira para a aula gratuita que vai acontecer. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.